Prontinho. Então, uma boa noite para todos. Boa noite. Os encarnados e os desencarnados que aqui estão também. Peço permissão para agradecer por essa oportunidade de estar aqui esta noite. Agradecer ao meu mentor, meu anjo guardião, que comigo sempre está. E essa equipe espiritual que conosco sempre caminha, porque precisamos dela. Porque as palavras que são ditas não são nossas. Nós só estudamos e são eles que nos intuem a tudo. Eu trouxe hoje uma reflexão para nós sobre Jesus. Jesus, o nosso maior terapeuta. Quantos de nós aqui não passam por um terapeuta? E quantos de nós aqui não somos os terapeutas? E a gente às vezes acha assim, mas por que Jesus, o nosso maior terapeuta? Porque Jesus caminha conosco. Se a gente for ver bem a fundo, Jesus está dentro de cada um de nós. Assim como Deus. Ele caminha conosco com aquela luz que ilumina a nossa vida enquanto estamos aqui e enquanto estamos em outros lugares também. Desde que nós sabemos dos nossos propósitos e do que nós, quando vamos buscar o conhecimento, Deus estava falando, a gente vai em busca do que nos trouxe aqui. Qual que é o nosso papel aqui diante dos filhos de Deus? Os irmãos de Jesus, que somos todos nós. Os irmãos mais novos. E quantos de nós não precisamos da ajuda desse Jesus, que caminhou aqui entre nós, trouxe as palavras de Jesus, do seu Pai, os ensinamentos, passou para tantos irmãos, os apóstolos, para aqueles que queriam escutar e os que nós queríamos escutar também, com certeza aprender. Tanto que isso até prejudicou um pouco ele diante desses fariseus que lá estavam. Deu medo do amor desse Jesus que ele trouxe para todos nós. E por que terapeuta? Porque quando a gente vai no íntimo nosso e procura uma resposta para o que estamos passando, quantos de nós não se abrem? Eu procurar alguém para poder falar algo da minha vida? Eu não. Porque se eu for, eu vou virar o quê na boca dos outros? A gente se preocupa muito com o que as pessoas ainda pensam de nós. E nós não precisamos. Porque quando você fica muito assim bitolado com o que estão pensando de você, você acaba não fazendo nada para você. Você acaba não achando, não buscando e deixando de se conhecer diante disso. Quando a gente fala assim, nossa, mas eu estou tão atribulado por dentro, tão doído, tão sofrido, tão aflito. O que Jesus falou e deixou para nós? Deixai vir a mim todos aqueles que estão sobrecarregados e cansados, porque eu os aliviarei. O que significa isso? Cada palavra de conforto que Jesus tinha, ele falava tudo em silêncio. O jugo dele era um jugo sábio. Ele não julgava, ele não vacinava sobre ninguém. Porque ele sabia que todos nós fomos criados simples na ignorância que nós temos. Mas nós também sabemos que também não podemos ficar nessa ignorância para sempre. Porque há o crescimento, há o amadurecimento do Espírito. Então, qual é a nossa postura diante de Jesus? Buscar, encontrar-nos em Jesus. Aí a gente pode fazer assim, estamos doídos, E a gente acha que nós estamos sozinhos. Estava falando para a Sandra agora aqui, que eu no momento de aflição,
Eu me achei sozinha porque eu esqueci de Jesus. Eu fui na minha cama, deitei um pouquinho só. No que eu deitei, eu vi aquela mão vindo por cima, assim, que eu não queria nem me mexer. De tão gostosa que era aquele conforto. E a gente sabe que Ele é o consolo de todos nós. Então, o que a gente faz? Nós podemos nos abrir. Se eu não quero ir para um terapeuta, um psicólogo, vamos a Jesus. Vamos entrar dentro de um quarto fechado, chegar ali, chore. Chore a Jesus. Fale para Ele da sua dor. Fale para Ele da sua aflição, do seu sofrimento. Ele sabe que todos nós sofremos, cada um do seu jeito. Cada um tem o seu desafio na vida. Ninguém veio aqui para não ter desafio. Nós temos propósito para esses desafios. E cada desafio que a gente consegue, ajeitar, lá vem mais um. Quando não vem dois. E lá quando vem três. E pasmem. Ele vai estar do seu lado, te consolando, te confortando em todos os desafios que vierem a você. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos nessa vida. Cada um de nós carrega, mais ou menos, 148 espíritos trabalhando junto de nós. Olha aí. E a gente se coloca sozinho. Quantos de nós não poderíamos falar? É que a gente não tem aquela visão de achar que nós podemos falar com aquele espírito que ali está. Ele está ali. Ele só não está vendo. E você sente. Você pode falar tudo. Tudo o que está dentro de você. Aquilo que vai causar depressão, aquilo que vai causar câncer, que vai causar doença, vai causar tudo em você. Fale. Porque quando a gente fala, é a cura. Você está se curando. Você não está jogando para fora aquela, como é que eu vou falar? Aquela coisinha ruim. Eu esqueço o nome, desculpa. Que te aflige lá dentro. Que forma aquela raizinha e vai crescendo. Essa raiz, nós temos que cortar ela. Entregar a Jesus. Jesus, meu irmão, eu estou precisada de ajuda. Eu sei que diante de todas as tempestades da vida que eu tenho que passar, passe comigo. Pegue na minha mão e vamos juntos. Vamos juntos caminhar nessa estrada, nesse caminho que só você sabe qual é o verdadeiro. Porque a gente sabe que essa estrada é uma estrada da vida, da nossa vida. E que Jesus vai estar lá. Uma amiga, certa vez, foi me procurar, porque ela estava muito aflita com o marido. Eu falo isso, gente, porque a gente acaba sendo terapeuta dos amigos. E eu tenho certeza que Jesus nos usa para a gente estar com Ele do lado desses nossos irmãos. Então, a gente quando se coloca a servir diante de Jesus, você é o terapeuta de Jesus. Você é a pessoa que Ele confia. É o Espírito que Ele confia para estar ali com o irmão dele que é, de repente, você, todos nós. E quem de nós não tem aflição dentro de cada um de nós? Quem de nós? Muitas vezes não parece. A gente vive sorrindo. Mas lá dentro, no fundo, nós carregamos um caminhão de tormenta. Então, nós somos ali convidados por Jesus para trabalhar junto dele. E essa amiga, ela estava tão assim, desequilibrada da vida dela, que ela achava que o que ela tinha que fazer, o suicídio. Suicídio. E que bom que ela me procurou, e que bom que Jesus confiou em mim.
Porque eu falei para ela, entre aqui, vamos conversar. Você tem que doar o seu tempo. A coisa mais preciosa que nós temos na vida, além de Jesus, da nossa vida, é o tempo. É o tempo que você tem e que você pode doar para o seu irmão. E você deixa a pessoa falar. Porque não é você. O momento ali é da pessoa. Ela precisa falar aquilo, falar. Ela precisa jogar para fora, precisa chorar. Quando isso acontece, abraça. Abraça. Fale para ela, eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. E quando ela saiu, mais leve, ela falou para mim assim, mas eu não confio em Jesus. Eu falei, não precisa. Sabe por quê? Porque Jesus confia em você. E eu fui até o portão. Cheguei no portão, falei para ela assim, você me disse que você não confia em Jesus, certo? Ela falou, não foi. Porque está acontecendo tudo isso na sua vida, né? Ela falou, é. Está vendo aquela casa azul lá, no fim da rua? Jesus está lá. E você está aqui. O que você está fazendo aqui? Que você não deu um passo sequer na direção de Jesus. Está te esperando. É só você ir até Ele. Vá buscá-lo. Porque quando a gente fala que a gente não conhece Jesus e não acredita em Jesus e que Ele não existe, é porque nós não demos um passo sequer na sua direção. Porque Ele não nos dá nada. Ele nos faz buscar. E quando Ele nos faz buscar, a gente luta por aquilo. A gente vai em busca daquilo. E aí Ele nos aplaude, porque nós conseguimos. Porque Jesus também foi assim, não foi? Vocês viram em algum momento Ele declamar de tudo que Ele iria passar e que Ele passou. Até estar na cruz dizendo para que seu Pai, que é o nosso Pai, nos perdoasse. E cadê o terapeuta de Jesus naquele momento? Era o seu Pai. Então, cada um de nós temos o nosso terapeuta Jesus. Cada um de nós somos Jesus. Sois deuses. A resposta que nós queremos está dentro de cada um de nós. É só buscar. Porque da mesma maneira que você fez o problema chegar até você, você pode fazer o problema sair de você. Seja ele qual for. Nós podemos conversar com Jesus em todos os lugares que a gente for. Se uma pessoa chegou até você do nada, falando que você olha para a sua cara, e você olha para a cara dela, e a pessoa fala para você, você precisa de ajuda? Por que você vai duvidar de uma coisa que a pessoa nem sabe o que se passa com você? Esse é o momento. É o momento de falar. É o momento de você colocar em esclarecimento tudo que você tem aqui dentro. Dentro de nós, gente, existe 1001 coisas, boas e ruins. Vamos acabar com as ruins. Essa água fluidificada que nós tomamos, cada passo que a gente toma, vamos tomar ela com a dosagem do remédio colocada ali dentro. Não vamos tomar simplesmente, vamos tomar o remédio que Jesus colocou a mão ali para que esse remédio possa fazer a cura dentro de nós. Quem de nós, nesse momento da água, percebe isso? Quem de nós, no momento do passe, percebe que Jesus e sua equipe está ali dentro da máquina, da câmara de passe, com a mão estendida, para que você esqueça todas as turbulações de fora do céu,
e tome a luz que Jesus está te oferecendo. Porque Ele oferece para nós a cura todos os dias. Nós é que não sabemos pegar essa cura. Nós é que não sabemos lidar com essa cura. Porque quando a gente está se curando, o que a gente faz? Sai todo mundo correndo. Achando que acabou. Nós somos seres eternos, imortais. Acabou a vida com a vida aqui? Existe a vida pós-morte. Imortalidade da alma. Quantas a gente está estudando ali, estudando, e a gente tem que perceber que o estudo não é para só estudar, é para praticar. E praticar em quem? No irmão? No pai? Na mãe? A primeira pessoa que nós temos que praticar esse estudo é em nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. O dia que nós colocarmos no nosso pensamento essa energia que paira o tempo todo diante de nós, que tudo isso é para o nosso bem, nós vamos saber que tudo aqui conspira a nosso favor. Mas também conspira contra quando a gente quer. Quando você só tem aquelas palavras que nos ridiculariza, nós mesmos, e dizendo que eu não posso, eu não quero, eu não sei, né? E entre outras coisas ruins que a gente fala no dia a dia, e faz um monte de reclamação, nós deveríamos dizer: eu vou tentar, eu vou conseguir, eu estou aqui não para ser um fracassado, porque Deus não criou fracassado, Deus criou pessoas vitoriosas, que somos nós. E quantos de nós está pronto para poder ir em busca desse presente de Deus, desse presente de Jesus? Fale para Jesus o que você precisa. Fale para Jesus. Jesus, ele já nos conhece. Conhece tudo de nós, assim como Deus. Conhece de onde nós somos, de onde viemos, o que fizemos. Olha que bênção. Ele nos deu a bênção do esquecimento para não saber o que nós fizemos diante de tantas vidas aí atrás. Hoje nós estamos aqui no planeta Terra, um planeta de provas e expiação. Olha que bênção. Olha de onde nós viemos, gente. Do ano da pedra. Olha onde nós estamos hoje. Olha a evolução nossa. E olha que é vidas e vidas e vidas. É uma vida só que nós temos, mas com muitas encarnações. E Ele está ali pronto. Pronto para escutar, seja quem for. Quem for procurar Ele, Ele vai escutar. E outra, Ele vai dar a resposta sim. Basta silenciar o coração. Basta silenciar o pensamento que você vai ter a resposta. Muitas pessoas não escutam, porque não se dão tempo a escutar. Eles estão o tempo todo dizendo para nós que é preciso para a gente viver bem, viver feliz, enquanto estivermos aqui. A gente sabe 1000 vezes que a felicidade não é deste mundo, mas nós somos um momento. Nós muitas vezes nos boicotamos quando dizemos assim: nossa, eu estou tão feliz. Aí o que será que vai acontecer depois? Olha isso. Isso não se faz. Não o que vai acontecer depois. O que será de melhor que vai vir a mais para nós? O que pode chegar de bom para nós? Qual tipo de merecimento que eu vou ter por estar trabalhando com a caridade, por estar trabalhando em nome de Jesus, por estar ajudando o meu irmão? Porque caridade, gente, não é um prato de arroz, não é comida. A cesta básica em si, ela é uma forma de nós chegarmos
dos nossos irmãos. E dizer para eles o que os aflige. Porque não é só levar, é se doar. Quando você trabalha para a caridade, você pode ter certeza, você não vai ter tempo de nada, nem de ficar doente. Você vai ficar cansado, com certeza. Mas doente, de forma alguma. Jesus trabalhou para a caridade durante o tempo que esteve aí. Durante o tempo que esteve aí. Ensinou, consolou, justificou, trouxe as palavras do Pai, andou por aí, fez tudo que tinha que ser feito. E a gente, o que a gente faz quando algo acontece conosco? Ficamos inertes num lugar e a gente não sai dali, achando que é o pior coitado do mundo. E nós sabemos que não existe os coitados do mundo. O que existe é nós tendo que buscar a Jesus. Temos que buscar a Deus, esses seres de luz que nos levanta todos os dias, nos ampara, nos fortalece, nos encoraja ao melhor. E é só o que eles querem que a gente faça. Nós não precisamos ficar doentes. Quer se curar do mal que está? Converse. Converse, vá trabalhar, entre dentro de um hospital. Olha aquelas pessoas que lá estão, sem família, e que precisa de alguém para ler um livro, para contar uma história. Vá nessas casas onde essas crianças são tiradas dos seus pais. Leia para eles, ensine eles, para eles se tornarem pessoas de bem. Nos asilos, quantas pessoas são desamparadas e são deixadas nos asilos? E nós dentro de casa chorando por nada. Nós choramos pelo nosso filho que não é nosso. Que Deus só pediu para a gente educar, criar. Nós choramos pelo nosso marido que está fazendo coisa errada. Ele tem o livre-arbítrio. Tem as escolhas. Todos nós temos escolha na vida. Não há quem não tenha. A nossa escolha de cada um deveria ser amar-se. Jesus veio trazer isso para nós. Aprender a se amar. Quando a gente aprende a se amar, não tem o que nos pegue. Aí você fala assim, nossa, mas é tão difícil aprender a se amar. Não é difícil. Basta olhar para você no espelho e falar assim, ó, chegou. Agora é eu comigo. Vou caminhar com Jesus. Eu falo, se você quer caminhar com alguém ou seguir alguém, siga Jesus. É o melhor caminho da nossa vida. Nele, você pode ter certeza, não tem erro, só acerto. E ele sabe muito bem o que é melhor para nós. Jesus. É muito gostoso falar sobre Jesus, trazer a vida dele na maior simplicidade. Eu falo que a gente poderia trazer desse ser grandioso, tudo, mas a gente sabe que Jesus foi um ser humilde. Tudo na vida dele é através da humildade. Com Maria, com aquela moça, aquela Maria que eles queriam, né, apedrejar, que levaram ele para poder testá-lo e dizer para ele o que tinha que fazer aquela mulher que ela pecou. E quando o povo ia tirar a pedra, ele perguntou: quem dentre vós que não tem pecado que atire a primeira pedra? Ele não fez alarme nenhum. Ele simplesmente escreveu na areia, ali, todo mundo jogou a pedra e foi embora. E aí ela falou: o que eu faço, Senhor? Alguém aqui ficou para te acusar? Se não, eu também vou fazer isso. Vá e não pegue ainda mais. Tudo dele era em silêncio. Hoje nós vemos o nosso tormento. Hoje nós vemos o nosso desequilíbrio. Nós gritamos. Nós não temos educação.
conosco mesmo. Porque se a gente tivesse dó de nós mesmos, não aconteceria jamais 1/3 do que nós fazemos com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa alma, que nós viemos aqui para cuidar. E nós devolvemos o nosso corpo até com defeito, de tanto que a gente judia desse corpo que foi nos emprestado, de tanto que a gente judia do espírito e do perispírito, porque olha as camadas aí, para chegar na alma. Nós deveríamos fazer uma reflexão do que nós somos. Qual é o maior presente que nós podemos dar a Deus de nós? Quando a gente trabalha para Deus, para Jesus, nós simplesmente cuidamos do que é nosso. Não cuidamos do que é dos outros. Nós não viemos aqui para dar valor ao que é material. E muitas vezes a gente esquece do espiritual. É do espiritual que nós temos que cuidar. É isso que Jesus fala para nós. Cuide do seu espiritual. Porque que hora que nós lembramos do espiritual? Nós não lembramos. Quando está todo mundo assim, fazendo as suas coisas, está tudo bom, tudo ótimo, todo mundo em festa. Quando um negocinho acontece, meu Deus, é isso a primeira coisa que todo mundo fala. Meu Deus. Aí nós lembramos deles. Nós temos que lembrar deles todos os dias. Ao acordar, agradecer. Ao sair na rua, agradecer por aquele que está vindo ao seu encontro. E quantos de nós não quer ficar só dentro de casa, sem fazer nada, esquecer que tem irmão lá fora, precisando de ajuda, de acolhimento? Acha que somente dentro da casa espírita que isso tem que acontecer? Não. A casa espírita nós lemos, estudamos, meditamos, fazemos o que é necessário para o nosso espírito. Mas o acolhimento, lá fora. É lá que estão as pessoas mais difíceis. Aqueles que nos dão dor de cabeça, dor de estômago. E principalmente a nossa família. Aqueles ao qual nós viemos, escolhemos, aos dedos, né? Para dar certo. Mas é para dar certo. Não é para você tomar conta da vida do seu filho, da vida do seu marido. Não. Cada um tem a sua própria vida. Mas cada um se ajudar ali dentro. Fazer o melhor. Aconselhar. Educar. Ajudar. Uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Eu duvido que o mundo estaria do jeito que está hoje. Temos que procurar Jesus, gente. Ele é muito próximo a nós, tanto Ele como Deus. Nós colocamos eles muito longe de nós. Muito longe. É como se a gente não pudesse chegar perto deles. Mas você quer falar com Deus? Fale. Aquela luz que está acesa aqui dentro de você? Fale. Quer falar com Jesus? Fale. É o tempo 24 horas em seu favor. 24 horas. Não procure ele só quando precisa. Converse com ele quando ele está ali, até do seu lado, falando para ele: muito obrigado, viu? Muito obrigada. Porque se não é você, eu não viveria a vida que eu vivo. Muito obrigada. Porque se não é você, eu jamais poderia estar aqui, neste mundo cheio de provas e expiações, e que eu tantas vezes caí, mas também levantei, porque eu sabia que você estava ali. Muito obrigada, porque eu sei que você e Deus são tão luz, que nos protege, nos orienta sempre que estamos precisando. Quando nós caímos em depressão, a mão que se estende é a primeira mão de vocês. E a gente muitas vezes não percebe e não dá a nossa mão. Mas vocês estão ali conosco, torcendo para que a gente saia disso e comece a trabalhar em seu santo nome.
Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor nos deste nesse planeta. Esse planeta lindo, maravilhoso, essas cores, essa natureza bela, que está tudo a nosso favor. E nós muito, muito pouco olhamos a chuva, o ar que nós respiramos. É a vida. Quem fale para ele de manhã, ai, obrigada, meu Deus, estou levantando da cama para mais uma oportunidade desse dia. Estou respirando. Quantos não respiram por aparelhos? E nós respiramos normal. Obrigado por tudo o que o Senhor coloca à nossa volta. Obrigado pelos meus irmãos, pelos meus familiares. Obrigado pelos meus amigos que estão sempre ao meu lado. E obrigado por você. Por eu saber que você está aí. Obrigado por você, por saber que essa luz não se apaga, continua sempre acesa ao nosso lado, porque eu sei que quando as minhas pegadas não estão no chão, é você me carregando quando eu precisei, quando eu preciso. Então é isso, gente. Procurar Jesus sempre, não só ontem, mas todos os dias da nossa vida, em que podemos dizer para Ele: muito obrigado. Essa gratidão é porque o Senhor me mostrou o caminho da verdade e da vida. A vida que eu ganhei de presente para poder colocar aqui tudo que eu fiz de ruim nessa vida. Mas eu tenho certeza que cada vida que eu estiver, eu vou me tornar melhor, porque eu sei que você está do meu lado. Esse é o Jesus. Este é o Deus. O nosso maior terapeuta. É aquele que nos escuta o tempo todo e não nos julga. Não nos coloca de escanteio e nem nos cobra nada. É de graça. Esse é Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, né? De trazer essa reflexão. Desculpa porque eu sou chorona mesmo. Falar de Jesus para mim é muito importante. É uma pessoa que nos salva todos os dias. De cada empenho que vocês imaginam. Por isso que eu sou grato todos os dias quando eu acordo. Gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.